Vamos lá, desculpem. Desculpem aí, ao vivo. De vez em quando acontecem esses imprevistos. Vamos lá. Rômulo, alguma coisa aconteceu? Vamos lá, vou colocar o Rômulo. O Rômulo está lá em Mato Grosso e vai entrar aqui conosco. Pronto. Desculpem. De vez em quando acontecem esses bugs, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar novamente. Sim. Né? Sim. Acho que a gente já pode ir para começar já na parte do imposto de renda, né, o Rômulo? Já falando um pouquinho sobre o que aconteceu, essa instrução normativa que veio, o que ela trouxe aí de novidades, do que veio já são regras antigas. Então, é assim, a live anterior perdeu, então se a gente, às vezes é interessante só fazer uma introduçãozinha rapidinho. Sim, Rápida, perfeito. vamos mais direto, né? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rômulo Tabox, sou sócio, proprietário, fundador da Inove Assessoria Contábil, junto à minha esposa, Suzy Macedo Nakamura, né? Nós atuamos aqui no mercado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, já fazem 8 anos. Sou analista de sistema formado, pós-graduado, formando aqui em contabilidade. Sou diretor financeiro de algumas entidades da AGE, da Brasil, né? E hoje, a convite da minha amiga, a dona Regiane Arantes, que eu vou pedir para ela se apresentar, a delegada, professora Regiane Arantes vai se apresentar, por favor, para os meus convidados. Ok, então, eu sou Regiane Arantes, contadora, mestre em controladoria e contabilidade estratégica, tenho aí 20 e tantos anos de experiência na área contábil, sou empresária contábil, sou delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, faço parte do BNI, que é a maior rede de networking profissional do mundo, né? Nós temos uma equipe do BNI aqui em Batatais, BNI Gardens, e o escritor, sou empresária contábil, escritório fundado em 74 pela minha família, então estou aí assumindo a segunda geração do escritório, mas meu pai está aqui, firme e forte. E vamos lá, vamos para o imposto de renda, vamos ver que o leão vai pegar a gente? Não pega não, não pega não. Agora vocês vão ser orientados por excelentes profissionais para conseguir entregar ou entender aonde que é a finesse, o detalhe do imposto de renda da pessoa física. O que ocorreu do ano passado para esse ano, como estão os prazos, como estão essas obrigações. O intuito dessa live é de traduzir toda essa questão que entrou dentro desse ano. Teve alguns detalhes que mudaram, que vieram para facilitar, para ajudar, e outros são um pouquinho diferentes, que a gente está aqui justamente para tratar desse assunto com vocês hoje. Correto? Correto, isso aí. E aí, para quem estiver aí, já vão colocando o aviãozinho, compartilhando com seus amigos, vamos disseminar conhecimento numa época tão delicada que é a época do imposto de renda, né? Então, mesmo você fala, acho que eu não vou mandar para minha vizinha, acho que ela não precisa. Às vezes, ela precisa, às vezes, o marido dela precisa. Então, vamos aí disseminar conhecimento, que isso é muito importante, né? E também colocar as dúvidas, né? Então, todo mundo que tiver aí as dúvidas, coloquem as suas dúvidas no chat, que a gente, na medida do possível, vai aí trazendo, né? Respondendo as dúvidas de vocês. E aqui no
se for um assunto mais específico, de repente surgir a dúvida, a gente pode eventualmente depois marcar, né, Rômulo? Isso, e até mesmo assim, por exemplo, nós vamos fazer a apresentação do geral, né, do contexto atual, e conforme for a quantidade de perguntas, a gente pode marcar uma outra live justamente para trazer esse adicional dessas perguntas, caso não caiba na live de hoje. Mas, como eu já disse, minha amiga Regiane, a gente precisa que vocês curtam, que vocês acessem, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque como eu comentei com a Regiane, a pergunta que eu mais recebo nos últimos 12 anos, eu preciso declarar meu imposto de renda? Né? Assim, não existe pergunta boba, né? Assim, não existe pergunta não feita, pessoal. Então, a gente está aqui justamente para falar para todo mundo quem buscar, né? Explicar para quem precisa, para quem não precisa declarar imposto de renda este ano. Isso aí. E essas novas regras vieram com a Instrução Normativa número 2134, né? Agora de 2023, e que ela trouxe aí, em relação à forma do contribuinte entregar. Primeira coisa, eu não gosto desse nome contribuinte, tá? Tá na lei, mas eu falo para meus alunos que quem contribui de forma voluntária. Eu não pago imposto de forma voluntária, eu pago porque sou obrigada. Então, na verdade, o termo correto, né, quando eu dou estudos tributários, é pagador de impostos, é como é nos Estados Unidos, taxpayer. E é isso. Sim. Mas está na legislação, então a gente vai continuar aqui na nossa live usando o termo contribuinte, mas saibam da minha revolta pessoal. Meus alunos que estão aqui assistindo, sabe? Nós vamos marcar uma live, pessoal, específica dos desabafos do contador. Ah, não. Ninguém dá conta. Mas, voltando das novidades, não, falando do que já vem ocorrendo, né? Então, e continua para 2023, são as formas do contribuinte entregar a declaração, né? Então, ela continua pelo programa, aquele que você faz o download, né? Pode ser feito no site da Receita Federal, dentro do ECAC, né? Quando o contribuinte entra lá e acessa o meu imposto de renda, e tem o aplicativo, meu imposto de renda. Então, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. Isso. Né? E aí facilita para o contribuinte, né, poder fazer a sua declaração. E aí, quer falar um pouquinho sobre o prazo? Aí nós tivemos novidade, né, Rômulo? Sim, por exemplo, este ano, né, teve uma alteração, a gente ficou aguardando, né, o pronunciamento novo da parte do governo, né, do novo governo. Para esse ano, o prazo de entrega que o contribuinte tem que alimentar e entregar, né, as suas obrigações junto ao imposto de renda é de 15 de março, já iniciou, né, hoje nós estamos no dia 23, essa live está sendo transmitida, até o dia 31 de maio. Ocorreu que em outros anos esse prazo foi prorrogado, mas não contem com isso para esse ano. Tá? Teve umas situações muito específicas, né? Esse ano não existe previsão de prorrogação, e é por causa da pandemia, né? Então, esse ano, dentro do prazo. Ah, Romulo, mas agora eu não entreguei dentro do prazo. Vai pagar multa. Exatamente. Um dia depois, que se você deixar para entregar, você é obrigado a entregar e não entregar no prazo, até o dia 31 de maio, vai pagar uma multa. Tá bom? Que a gente vai mencionar daqui a pouco. Isso, tá? E as novidades, então, as outras, dentro do cronograma de vencimento das cotas, né, da antecipação dos valores pagos devidos ao contribuinte, que vai restituir ao contribuinte, teve umas pequenas alterações, até adiantaram bastante. Nós vamos tratar, né, a questão do pagamento via Pix, né, via CPF, que facilitou bastante essa restituição. A opção do pagamento por débito automático, né, das cotas, né, que passou para o dia 10 de maio. O vencimento da primeira cota ou cota única, por dia 31 de maio. Vencimento da segunda cota, 30 de junho. Terceira cota, 31 de julho. Quarta cota, 31 de agosto. Quinta cota, 29 de setembro. Sexta cota, 31 de outubro. Sétima cota, 30 de novembro. Oitava cota, 29 de dezembro. O que isso quer dizer? Sempre no último mês.
né? E sempre no Podendo último dia, né? ser parcelado até nessas 8 cotas. Isso. O que isso quer dizer? Você declarou, tem valor devido a pagamento, você tem a opção, dentro da sua declaração, de parcelar em até 8 vezes. Tá? O prazo é este prazo, você não altera a data de pagamento, mas os valores que você tem que fazer pagamento, ou da guia avulsa, né, da DARF avulsa para você fazer o pagamento, ou quando você coloca em débito automático, segue esse cronograma. Tá? Então você pode parcelar em até 8 vezes, dentro dos meses subsequentes, aqui a partir do dia de maio, né, você já entra esse pagamento, ou débito automático, ou gerando a guia avulsa para pagamento. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, se você tem condições, faz o pagamento à vista. Por quê? Às vezes o contribuinte, o cliente, né? O contribuinte tem um dinheiro na poupança ou numa aplicação que está rendendo um pouquinho e acaba pagando Selic, né? Juros para o governo como Selic, tá? Então aí não vale a pena. Então o que a gente orienta caso você tenha, né, condições, faça o pagamento numa cota única e se livra disso. Não fica dando dinheiro pagando juros. Se é um valorzinho pequeno, não compensa você parcelar às vezes. É um valor muito alto? Faz uma conta. Você tem essa condição de pagar? Paga uma cota única. Porque senão você vai ficar pagando juros lá, uma região de desnecessários. Exatamente. E aí, isso daí em relação ao pagamento das cotas, e nós tivemos novidades em relação aos lotes de restituição, né? Então, a restituição, o primeiro lote, olha só, o prazo final para fazer a declaração é dia 31 de maio. E no dia 31 de maio, o governo já vai soltar o primeiro lote para restituir, né? Então, aqueles contribuintes que têm valores a serem restituídos pelo governo, dia 31 de maio, ele já vai soltar aí o primeiro lote. E os demais lotes, até o 5º lote, né? Vai ser sempre no último dia útil de cada mês. Então, vai ser primeiro lote maio, junho, julho, agosto e setembro. Né? E uma novidade, né, que nós temos em relação aos anos anteriores, é em relação às faixas de recebimento. Lembrando para quem está aqui assistindo a gente, a prioridade, primeiro, é o envio, tá? É a data de envio. Aí, daqueles que enviaram primeiro a declaração, tem aí 5 faixas de prioridade. Então, primeiro, quem vai receber são os idosos, com mais de 85 e 80 anos. Na segunda faixa de prioridade para o governo priorizar o pagamento, tá? São os idosos com idade igual ou superior a 60, os deficientes e aqueles portadores de moléstia grave. Tá? A terceira fase são os contribuintes que têm a maior parte do seu rendimento vinda do magistério. A quarta faixa, que é a grande novidade, né? Então, na quarta faixa, quem tem intenção aí de receber a sua restituição em lotes anteriores, né? O quanto antes, então, que tenha a sua chave Pix cadastrada em um banco, né? Que seja o seu CPF, tá? E também se usou a pré-preenchida. Então, o governo tem estimulado o contribuinte a usar a declaração pré-preenchida. Então, quando você coloca lá, a declaração de um imposto a pagar, você seleciona, eu quero receber por Pix, né? Então, desde que você tenha a chave Pix cadastrada no seu CPF. Tá? CPF. Não vale telefone, não vale e-mail, não vale outra forma. Para a declaração de imposto de renda, para você entrar nessa ordem de prioridade, tem que ser o CPF. E a quinta faixa são todos os demais contribuintes, né? Então, a novidade está aí nessa quarta faixa, que você consegue ter aí uma prioridade a mais aos demais. Isso. Né? O que isso quer dizer, pessoal? O quanto antes você declarar, não adianta você deixar para declarar. Ah, eu sou idoso. Vai declarar no dia 31 de maio, você não vai receber no dia 31 de maio. Não adianta, tá? Você tem umas pré-condições aí que facilitam. A chave Pix entrou realmente esse ano, literalmente esse ano,
para facilitar o recebimento, mas o quanto antes você se organizar, junto ao seu amigo contador, vai te ajudar nessa antecipação desses recebíveis. Tá bom? E aí, dona Regiane? E só Beleza. lembrando, gente, compartilha a live. Põe no aviãozinho, compartilha com seus amigos. Vamos lá. Bora. Compartilha com seus amigos pessoas físicas. Né? Tudo bem, nós já explicamos, né, o prazo, quando eu tenho que declarar, quando eu tenho que pagar e quando que eu tenho que receber. Eu tenho que declarar? A principal dúvida que eu recebo, eu tenho que declarar? Houve algumas pequenas mudanças, tá? Foram umas bem práticas, e onde que entra essa questão da obrigatoriedade da declaração. A pessoa física, tá? CLT, que recebeu de rendimento do seu trabalho, do ano anterior, de todo o período de 2022, tá? Valor tributável superior a R$ 28.559,70. Esse ano não teve alteração, conforme havia sido prometido da faixa, tá? Então, se você recebeu o rendimento do seu trabalho, tá? Onde que eu vejo isso, Rômulo? Pede para a empresa onde você trabalha o informe de rendimentos. Primeira coisa que você tem que ter em mãos. Foi um valor acima dos R$ 28.559, você é obrigado a declarar. Foi R$ 28.560. Tem que declarar. Existe essa linha fina aí, mas infelizmente, tá? Tem que declarar. Só pegando aí o gancho, às vezes na empresa, como já aconteceu aqui, às vezes na empresa a pessoa teve, vamos supor, 22 mil de rendimento tributável na empresa, onde ela trabalha. Sim. Mas ela tem um imóvel deixado pelo pai que ela tem rendimentos de aluguel. Então ela recebe R$ 1.000 de aluguel por mês. Então aqueles 20 mil, vamos arredondar, 20 mil que ela recebe na empresa, mais os 12 mil que ela recebeu durante o ano com aquele aluguel, já deu 32 mil de rendimento tributável. Ela entra nessa regra de obrigatoriedade, né? Uma outra questão que às vezes gera confusão que aconteceu comigo. A pessoa tem 2 empregos. É o juros, né? Tem 2 empregos. A pessoa recebeu um valor tributável, 15 mil, mais 15 mil num lugar, 15 mil no outro, ultrapassou, atrapalha um pouquinho, né? Às vezes gera uma certa confusão, mas a pessoa é obrigada a declarar, porque no montante, com aluguel, com 2 empregos, a pessoa é obrigada a declarar, tá? Então é importante, por isso que a gente sempre fala, apesar dos esclarecimentos, é interessante você procurar um contador para te orientar, tá? Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis. Tributáveis exclusivos na fonte, cuja soma seja superior aos R$ 40 mil, aí entra aluguel, entra pensão, entra herança. Acima dos 40 mil, passou a ser obrigado a declarar, tá? Teve uma mudança, que a gente vai comentar também, essa questão da valores inferiores, né, às vezes a pensão, que antes você tinha que declarar de qualquer forma, esse ano mudou. Desde o ano passado entrou essa regulamentação, tá? Não é obrigado mais a declarar, mas valores acima dos 40 mil tem que declarar. Tá? Mas eu não trabalho. Mas se você recebeu essa outra renda acima dos 40 mil, você tem que declarar. Tá? Obteve, que nem acontece às vezes de casa, né, bens imóveis. Ganho de capital, de alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Tá? Ela já tem a primeira perguntinha aqui. Aí, já vai responder agora. Vamos responder. Incidiu ganho de capital? Tem umas situações que você tem que declarar sim. Tá? Esse é um assunto um pouco mais específico, a gente pode tratar isso de outro momento. Aí entra a venda da casa, que você não utilizou aquele valor para estar comprando uma outra casa. Tem uma série de situações aí que você é recomendado a declaração. Tá?
realizou operações, é isso que a gente já estava tratando, na Bolsa de Valores, isso aí mudou bastante, porque o ano passado era obrigado a declarar qualquer coisa, R$1, R$2, você tinha que declarar, isso mudou, isso foi um presente, isso foi realmente uma mudança legal. Operações na Bolsa de Valores, mercados futuros ou assemelhados, com a soma superior a 40 mil, ou apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência de imposto. Então, e só fazendo adendo, Romulo, nós temos aqui na sala dois participantes que lidam, que estão aí no mercado, trabalhando aí com bolsa, né? Então, isso daqui é muito importante. Então, a partir do momento que você vendeu durante o ano um valor superior a 40 mil de venda, valor de venda, você já está na obrigatoriedade. Agora, não, Regiane, eu vendi 30 mil, mas numa das vendas do ano, mesmo que seja pequena, você teve aí um ganho de capital e teve incidência de imposto, você já está na obrigatoriedade, mesmo que você tenha vendido pouco durante o ano. Então, notem que nós temos que ter aí níveis, né, para poder... Tem uma dose, tá, que é bom você interpretar aquilo, pegar o informe de rendimentos da sua corretora. Primeira coisa, pega o informe de rendimentos da sua corretora, olha, lê aquilo para verificar se naquele informe, se naquele relatório você se encaixa nessa situação. Tá? São todas valores inferiores a 40 mil que você não é obrigado. Tem situações. Tá bom? E o que mais, minha amiga? O que mais que é obrigado? Aí nós temos, né, relativamente à atividade rural, continuam os mesmos itens, né? Regiane, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho um contrato de parceria agrícola e eu tive receita bruta no ano superior a R$ 142.798,50. Se você teve essa receita superior a esse valor, você tem que declarar a sua declaração, tem que declarar o seu imposto de renda, tá? Uma outra coisa se você teve prejuízos na atividade rural, gente, o que nós estamos falando aqui são as regras de obrigatoriedade para atividade. Se na tua atividade rural você apurou prejuízos anteriores e você quer compensar em exercícios seguintes, você também tem que fazer a sua declaração, caso você queira fazer essa compensação. Ou se nesse exercício você teve prejuízo também. Então, isso daí é muito importante. Uma outra coisa, Romulo, que gera muita dúvida, é o seguinte, de repente a pessoa recebeu aí uma herança, às vezes ela nem trabalha, mas ela recebeu bens e tem bens em valor superior a R$300 mil, tá? Isso. Caso ela também fica obrigada a fazer a sua declaração de imposto de renda. E uma coisa que parece que não é, mas que é muito comum, né? Quando a pessoa, o brasileiro, vai para fora do país, ele faz a declaração de saída definitiva do país, Essa é definitiva, perdão, isso. E aí ele resolve voltar. Então, se ele voltou à condição de residente no Brasil, em 31 de dezembro ele estava como residente, ele também é obrigado a fazer sua declaração agora em 2023. Então, em 31 de dezembro de 22, você voltou para o Brasil e fez sua declaração de retorno, estava na condição de residente, você tem que fazer sua declaração agora em 2023. Tá? Lembrando, pessoal, só para reforçar, tudo isso que a gente falou referente ao ano de 2022. Isso. Tudo isso, viajou, morou fora, a questão da movimentação da fazenda, 2022. Isso. Tá? O que aconteceu esse ano aqui é uma outra situação, é a questão da herança também. Recebeu herança, teve uma situação até... A primeira coisa que eu perguntei, já saiu o termo de inventariante? Aconteceu muita coisa no ano passado com essa pessoa. Sai o termo de inventariante? Então não tem comprovante legal. Então tem como declarar. Tá?
Aí não pode fazer a partilha por si, sem a escritura, sem a partilha registrada, você não pode fazer, passar esses bens. Tem que continuar fazendo a declaração de espólio, que é uma declaração muito complexa, né? Tem que pegar realmente um contador especializado para te ajudar, porque é uma declaração muito complexa, a declaração de espólio, e as intermediárias também, né? Então, procure sempre um contador de confiança. Antes de fazer o inventário com o seu advogado, peça para ele entrar em contato com o contador, né? Para você não ter uma surpresa tributária lá na frente, né? Às vezes é até interessante, chama o contador e o advogado. Isso. Treita essa relação. Porque essa declaração de espólio, essa questão da herança é algo que geralmente gera muita dúvida, que são, às vezes, bens que é imposto, né? Bens de valores grandes, né? Não é, às vezes é uma casa, mas a sua casa vale mais que 300 mil. E por aí, essa situação de imóvel rural, né? Então tem uma situação bem delicada aí que tem que ser bem acompanhada para evitar transtornos futuros. Né? Só lembrando que contador, gente, não tem bola de cristal. Vocês têm que contar pra gente. Eu falo aqui, ó, aqui a sala é o confessionário. Conta tudo pra gente poder te orientar da melhor forma possível, né? Para minimizarem as chances de você cair numa malha fina. Uma coisa, Rômulo, que também é importante, que você falou antes e foi uma dúvida aí, a pessoa colocou aí que ela vendeu um imóvel, como é que foi? Passou para lá. A pessoa vende a casa, né? Teve aquisição da casa, né? Na matrícula do imóvel, tem lá os seus 280 mil, né? Um exemplo, a casa vale 280 mil. E a pessoa vendeu esse imóvel. E assim, constou o ganho, uma apuração de ganhos. Então, você tem um recolhimento específico para você fazer desse lucro que você teve, dentro do ano. Então, não é agora na sua declaração. Você tem que fazer quando você faz a venda. Tem que gerar uma guia. Pode falar. E aí, só pegando o gancho da alienação, da venda, né? Se você fez uma venda vamos falar de um imóvel, né? Optou pela existem quando você vende o seu único imóvel, você pode aplicar aquele valor da venda na aquisição de um outro imóvel, né? Então você tem 180 dias. Caso você queira fazer isso, né, usufruir desse benefício, não pagar o imposto, né? Você tem que fazer a sua declaração, tá? Tem aquela questão, tem várias questões, né? Por isso que eu falo que é bem delicado. Tem essa questão da apuração do lucro. Tem a questão do imóvel próprio também, a sua casa, onde você vai morar. Né? É o único imóvel seu. Então, cabe esse ajuste na declaração, aí não cabe o recolhimento do imposto. Então, são situações. Você pode usufruir desse benefício, mas para isso, você tem que fazer, mesmo que você não se encaixe em nenhuma das regras, você faça a declaração para poder usufruir desse benefício, né? Aí nós temos alguns pontos de atenção, né? Então, quer? Então, eu ia finalizar só essa questão aqui, né? Por exemplo, Rômulo, eu não preciso. Eu verifiquei, se eu expliquei, tudo bem, eu entendi, eu não tenho casa, imóvel, não tenho boi, não tenho nada. Eu sou obrigado a declarar? Não, não é obrigado. Você pode declarar? Pode. Onde que você pode utilizar esses valores? Eu vejo um exemplo. Você está buscando alguma linha de crédito em bancos. Primeira coisa que o banco pede, imposto de renda. Tá? Então, você pode entregar a obrigação, você não é obrigado, você não entrou na faixa de obrigatoriedade, mas você pode entregar. Tá? Uma outra situação, é vedado ao mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual. Onde que acontece isso? Que eu já vi várias vezes. Dependentes. Muito. Isso aí é uma maravilha. Pode ter certeza, você faz a sua, já vi duas situações. Eu faço a minha, né, e a Suzy faz a dela. Aí eu faço a minha e coloco a Suzy como dependente. O que vai
acontecer no ECAC? O que vai aparecer com a sua Nada. declaração do CPF? Vai bloquear, vai dar problema, vai constar a pendência na sua declaração. E se você não regularizar para as duas, e se você não regularizar, o seu CPF vai ficar com pendência. Tá? Simples? Mas infelizmente acontece. Filhos, a mesma coisa. Eu declaro meu filho como dependente, a minha esposa declara o filho dela como meu filho como dependente. Vai constar pendência também. Tá? Recuperação é um outro detalhe agora, um outro tópico, tá, pessoal? Então, beleza, tranquilo, né? Preciso declarar. Tem várias outras nuances, a gente está fazendo aqui uma tradução dos principais tópicos, tá bom? Quem tiver mais dúvida, aí a gente pode estar tratando essas dúvidas de forma mais específica, porque realmente, senão a live vai passar de umas 12 horas aqui. O que começou, né, um pouco do ano passado, não estava bem redondo, se eu não estiver enganado, tá? E esse ano está um pouco mais claro essa questão, mas ainda é sujeito à análise. A recuperação de informações. Com o pré-preenchimento, a importação... Dando um monte de pepino. Já vou te falar que eu já estou de cabelo aqui, ó, branco, de dor de cabeça com suas pré-preenchidas. Um monte de informações erradas que não condizem com o recibo, com o documento em si que a gente tem. O próprio governo, né, anunciou essa oportunidade, nossa, essa coisa maravilhosa. Então eu falo assim, você tem duas situações. Você pode ficar com medo do que o governo está enxergando da sua vida, né? Porque tem gente cuidando da sua vida e não é só o seu vizinho. E você, mas mesmo assim, foi uma recomendação. Desculpa, pessoal, sou engraçadinho, né? Você tem que verificar que, mesmo assim, aquelas informações não são totalmente legítimas. Você tem que verificar que valores podem estar divergentes ou nem existir, tá? O governo está, desde faz muito tempo, tentando cruzar essas informações, tá? Mas é uma máquina, é um servidor que não comporta tanta transação, né? Porque o Brasil não é um lugar pequeno, são muitas pessoas que entram nessa malha, né? Que nem que a gente citou. Tem pessoas que são obrigadas, tem muitas pessoas que são obrigadas e não sabem, tem pessoas que não são obrigadas e fazem. Então, o fluxo nesse período curto de tempo muito grande. Né, é uma base que o próprio governo não consegue apurar. Tá? Então, ele está tentando facilitar, foi muito bonita essa frase, né? Trazer esses dados para quem tem a conta Gov.br, padrão ouro ou prata. Tá? A gente pode explicar isso um pouquinho depois. Quem tem certificado digital CPF, facilita essa importação. Você pode entrar no portal do ECAC, importar boa parte desses dados. Mas quem optar por essas situações de recuperar rendimentos da DIRF, de MED, de MOB, Carnê-Leão, recuperar valores de previdência privada junto à financeira, verifique todas as informações, impeça o informe de rendimentos do mesmo jeito, para você não simplesmente importar e transmitir, porque o senhor Leão, ele é um cara muito safo, sabe? Ele é muito inteligente. O que ele falou? Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar um negócio aqui para ajudar vocês, mas se eu tiver errado, o problema é de vocês. É bem assim. Ó, eu estou te dando a pré-preenchida, só que obrigação de vocês. Sabe aquele meme? Então, você está devendo para mim, sabe? Aí eu, tá bom, quanto que eu te devo? Então, eu não sei, você me deve, você tem que declarar. Não, mas você sabe? Não, eu sei. Então, me fala quanto que é. Então, não vou falar. E essa briga, né, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas fiquem sabendo que é importante... Perdão, pessoal, eu sou cheio das graças. É importante, sim, você ter um bom acompanhamento. As obrigações, existe esse facilitador, mas ainda não está 100% redondo. Tá? Então, acompanhe o que está declarado nessa importação, para você não informar nada errado, porque, infelizmente, a Receita não vai se responsabilizar. Sim. Tá? Isso é claro. Você tem ideia, estão vindo dados de recibos de médicos, dentistas, fisioterapeutas, recibos não, notas. Eu já peguei aqui no escritório casos, inclusive com a minha particular,
erros com a minha, erros na pré-preenchida. Eu falei, deixa eu ver como é que vem. Então, a primeira declaração que eu fiz na pré-preenchida foi a minha. E eram vários erros, inclusive dados bancários, né? Saldos bancários diferentes do informe. Então, é isso que o Rômulo falou e que o governo divulgou é muito fato. Ele está trazendo, sim, de compra e venda de imóveis também, ele já buscou, então está vindo, mas meio bagunçado os históricos, mas nós temos a obrigação de confrontar. Ficou para nós, contribuintes, a obrigação de, olha, como o Romulo falou, estou te dando a informação. Agora, se estiver errado, o problema é teu. Né? Confira. Foi trocando em miúdos, foi isso que eles falaram, não foi? Foi isso. Pronto. Foi isso. Eles falaram mais bonito, mais polido, mas infelizmente... A gente traduz aqui no português normal, né? E ali, uma outra novidade, né, foi em relação à autorização de acesso. Né? Nós já passamos ali pela parte daquilo que vem no pré-preenchido, né? Aí já vamos falar um pouquinho sobre a autorização de acesso, que foi um negócio novo, mas eu acredito que não seja tão comum assim, né, para o pessoal usar. Não, sim, por que eu entendi, né? Agora eu vou ser bem sincero, tá? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Lá dentro do portal do ECA, que a gente vai acessar, vai fazer procuração digital para o outro CPF. A pessoa, isso até me gerou uma confusão, o CPF vai ter acesso a 5 a 6 procurações. Sim. Pode declarar. Tá? Então, pelo que eu entendi, o que não está lá é o seguinte, a Regiane passa a procuração para o Rômulo fazer, a Suzy passa a procuração para o Rômulo acessar pré-preenchida, né? Então, ele vai ter acesso, eu e a Suzy passamos o acesso para o Rômulo fazer a pré-preenchida, né? O Rômulo pode receber 5 procurações para fazer a pré-preenchida, entendeu? Assim, quem estiver escutando, pessoal, não é assim, que não é que eu, Rômulo ou Regiane, vai poder fazer 5 declarações, não é isso. Tá? Nós temos uma procuração eletrônica para conseguir importar os seus dados de forma automática. É isso. Nós vamos fazer as 445 mil declarações da mesma forma. Né? No dia 31 de maio, se bobear. Mas, né, como pela procuração, para importar os dados de forma eletrônica, vai ser no máximo essas 6 procurações. Tá? Isso. Lembrando que você pode então, dar a procuração, eu posso dar a procuração para o Rômulo, né? E logo em seguida eu posso, né? Retira. Divulgar a procuração. Isso. Então, você coloca e o Rômulo também pode não aceitar a minha procuração. Então, tanto eu que estou dando a procuração, depois posso cancelar, vamos lá usar o linguajar simples. Quanto o Rômulo que está recebendo pode recusar. Eu não quero. Eu fazer da Regiane, misericórdia, não. Vou fugir. Pessoal, é o seguinte, a declaração é sua, você faz o que você quiser com ela. Vamos lá, próximo. Olha o nosso tempo, Rômulo. Olha como é que passa rápido. Quantos já? Nossa! Eu não consigo ver. Quantos foi? Quantos minutos a gente tem ainda? Poucos, acho que no máximo uns 10 minutos. Deixa eu pegar a novidade que foi excelente, tá? Pro contribuinte. Foi a parte da pensão alimentícia, né? Que agora é um rendimento isento. Antes, os filhos, né? Se a mãe queria, vamos supor, a mãe tem a custódia dos filhos e queria lançar os filhos como dependentes, ela teria que tributar o vale-coxinha, a pensão alimentícia que o pai das crianças. Nossa, eu falo com meus alunos, eu não tenho papo na língua. A hora que eu vejo, já falei. Mas é importante o pessoal entender a mensagem de forma mais leve, né? Porque já é um assunto mais pesado, então não tem problema não.
A gente compra coxinha, compra. Uma outra novidade também para o pessoal que está aqui, Rômulo, o pessoal que mexe bastante com operações em bolsa, né? Que agora, a partir dessa declaração, eles vão precisar ter o código da negociação, né? Ah, sim. Daquilo que ele tá negociando. Então, Sim. isso veio como uma novidade. As corretoras não estavam preparadas para isso. Então, quem opera em bolsa vai achar isso lá nas notas de corretagem, tá? Isso. Então, essa é uma novidade. Então, provavelmente, quem opera em bolsa vai ter um trabalhinho a mais do que aquele que ele já faz, aquele acompanhamento mensal das suas compras e vendas, das suas negociações, né? Sim. Então, isso daí vai afetar bastante o contribuinte que lida com bolsa. Não teve costume. Perdão, pode Quer falar. falar um pouquinho sobre a transparência? O que o governo trouxe aí? Sobre a transparência dos números? Vamos lá. Tá. Então, né, já citamos aquela questão da importação, tá, pessoal? Continua as mesmas exigências, a gente não vai... A gente está tratando um pouquinho mais das novidades, tá bom? Então, vamos referente às novidades. O que tem que ser informado dentro da transparência dos números? Lá no portal do ECAC, tá? Você acessando, o código não funciona mais, você acessando via GovBR ou via certificado digital, tá? Você consegue, a gente vai acompanhar, né? Não, perdão, falei errado aqui. Perdão, desculpa. Agora vai ser público agora. Perdão. Lá dentro do portal, né, vai ser acompanhado. Teve uma mudança, uma revolução, né, que a gente vai poder acompanhar ao vivo, é tipo um Big Brother da Receita Federal, a quantidade que não era transparente essa informação anteriormente, né, mas agora passou a ser transparente, a quantidade de declarações entregues junto à Receita Federal, tá? Então, um dado de hora em hora, e ainda você pode até filtrar, né, ou tem um relatóriozinho que você consegue separar por original, se é retificada, se é por região, né, por macro-região, por município, você consegue fazer um relatóriozinho quem entregou mais, né? Só por curiosidade, enquanto você estava falando, Rômulo, eu dei uma olhada aqui nesse portal da transparência da Receita Federal. Até hoje, agora, 18h57 do dia 23 de março de 2023, foram transmitidas mais de 6 milhões e 58 mil declarações. E aí, nesse portal da transparência, que a Receita Federal trouxe como uma novidade, ela prometeu que de hora em hora ela vai atualizar isso. Então, quando a gente vê um número de 6 milhões, mais de 6 milhões de declarações entregues até agora, né, de quase 18 horas, então, fechou às 18 horas em horário de Brasília, que o Rômulo está aí no Mato Grosso, é 1 hora a menos. 2 a menos? Não é Vitória, é isso aí. Parabéns. 1 hora. Então, às 18 horas, horário de Brasília, mais de 6 milhões. Então, a gente vê o contribuinte, ele está mesmo preocupado em transmitir o quanto antes, né? Para poder ter, eventualmente, caso ele tenha direito, ter a sua restituição. São muitas declarações, a Suzy comentando. É muita coisa. Na verdade, eu estou pensando na doidura dos contadores, gente. 6 milhões, olha que maravilha. 6 milhões. Então, pessoal, a gente está com pouco tempo. Está com bem pouquinho tempo, né, Rê? Você está no Mato Grosso? Ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, estou embaixo. 86.253 declarações entregues até agora, só 86. No estado de São Paulo, 1.850.000 entregues até agora, 18 horas. São Paulo. Tem muito cliente. Tem pouca gente. Precisando de ajuda. Eu vou transferir, eu vou abrir uma filial. Eu estou expandindo. Gente, lembrando que providenciem logo os seus documentos. Né? Que a gente já vai ter que ir para o encerramento, né, Rômulo? Senão o Instagram vai derrubar a gente.
O contador não tem bola de cristal. Então, contem para ele se você comprou ou vendeu algum bem durante o ano de 2022. Se você abriu uma conta corrente, uma conta bancária em um outro banco, ele não tem como adivinhar. Conte para ele, Não né? é Se você extrato, não é encerrou, extrato, não é extrato, é informe de rendimentos do banco, pessoal. Não me manda extrato do dia 1º de janeiro até o 31 de dezembro, que não vai me resolver nada. E tudo é informe de rendimentos. Então a gente tem lá, informe de rendimento, que é enviado pela empresa, onde você trabalha, pelos bancos e pelas corretoras. Isso aí para nós é o mapa da mina, é o que vai colaborar realmente de você informar, levar uma informação condizente com a realidade, tá? Que vai evitar transtornos dentro da sua declaração. Comprovante de despesa, somente saúde, educação e algumas doações. Tá? Tem uns detalhes bem específicos. Por exemplo, a educação não entra curso de inglês. Isso é muito Tá? Então, assim, comum. dentro do que a gente falou, despesas com farmácia não. Com atendimento médico, consulta, entra. Desde que tenha uma nota e o recibo com um CPF no médico. Tá? Então, você tem que ter cuidado. Ou a nota fiscal da clínica. Isso, peça no período correto. Você foi atendido, peça a nota. Tá? Não vou entrar em detalhes agora. Quem entendeu, entendeu. Né? Bens, como a Regiane iniciou. Tem casa, meu amigo, você tem um carro, você tem uma moto, né? Você tem uma bis, você tem uma Hornet. Você adquiriu... Não, é saber. Você adquiriu, seus clientes devem ter. Temos motoqueiros aqui também. Participando aqui também. Motociclistas. Perdão, motociclistas. Perdão. Já perdeu o cliente. Perdi Conseguiu, adquiriu ou vendeu esse bem em 2022, tem que ser declarado, tá? Tanto se você comprou como se você vendeu, tá? E, principalmente, que às vezes já vai vir no seu informe de rendimento do banco ou das financiadoras, contratos que comprovem empréstimos e financiamentos. Cada isso que eu falei vai ser informado num lugar. Tem lá em bens e direitos, tem em dívidas, em ônus, tem lá em rendimentos isentos, tá? Cada um é em um lugar, mas a base, o grosso, é isso, tá bom? Sim. E tem a multa, né? Tem a multa por atraso, pessoal. Não entreguei. Dentro de uma realidade mínima, tá? Não entreguei. Dentro do 160, fora do prazo, né? R$ 165,74 é a multa mínima. No máximo de até 20% do imposto sobre a renda devida. Então você tem essas duas janelas, tá? Não entreguei, precisava entregar, tinha um valorzinho mínimo lá, você vai pagar de qualquer forma no mínimo R$ 165. Isso. Tá? Valor muito é valor acima, né, que tinha que ser declarado, né, às vezes onde entra esses ganhos de bens, valores maiores, você vai pagar 20%. Olha a bucha, meus amigos, pelo amor de Deus, procura o contador para te ajudar, procura a Regiane ou o Rômulo para salvar a sua vida, tá? Pode ser o Rômulo, a Regiane da sua cidade, mas não deixe de procurar um contador parceiro, responsável, não o seu sobrinho, tá? Porque às vezes o barato sai caro. Infelizmente é isso, tá bom? Todas as vezes o barato sai caro. Todas as vezes barato sai caro. Não, mas a minha é simplesinha. Ah, mas a minha é tão fácil. Tudo bem, irmão. Você tem ciência da responsabilidade, pode declarar, não tem problema. Né? Ninguém quer fazer terrorismo aqui para você declarar, porque não é que a gente quer ganhar dinheiro, não é isso. Tá? O que eu vejo que muitas vezes traz um transtorno tão grande para a pessoa, e às vezes para a pessoa que não tem ciência de informação, que depois fica muito mais caro a pessoa passar a vergonha de ter o CPF bloqueado, às vezes numa compra, no financiamento. Depois recebe intimação, às vezes recebe intimação, tem que prestar contas da malha, tem que responder processo fiscal, e isso daí fica muito mais caro do que você pegar um profissional competente, experiente, que pode te assessorar da melhor forma e fazer sua declaração com muita responsabilidade, né? Lembrando que a gente fica, né, Romulo, um ano, né? Responsável por aquilo, mais, né?
Eu reforço muito isso, né, aqui no nosso trabalho junto aqui da Inove, e eu acredito também que a Inarantes, contabilidade, tenho certeza que é o mesmo nível de excelência. Eu não faço agora e tchau, obrigado. Enquanto, meu amigo, você não finaliza o pagamento, enquanto você não termina de receber, é um ano praticamente. Esses 8 meses, no mínimo, eu vou ficar te acompanhando. Eu vou ficar te assessorando. Deu certo, não entrou em exigência, não está com pendência, não voltou alguma coisa, eu vou estar te assessorando, te acompanhando. Tá? Então, o valor que eu cobro é muito pouco, tá? Para estar um ano trabalhando para você. Bom, então, E de tranquilidade, para te dar tranquilidade, né, Romulo? Não, pô, a Rê entregou a notificação, eu sei que eu tô tranquilo. Se cair na malha, se acontecer alguma coisa, se eu esqueci, porque acontece, pessoal. Tem pessoas que às vezes querem fazer o jeitinho brasileiro, mas a gente está aqui para orientar a fazer o correto. Exato. Tá? Um bom contador, um contador responsável, nunca vai te orientar a fazer o jeitinho brasileiro. Tá? Ele, no mínimo, vai deixar você ciente. Tudo bem, amigo, você não quer fazer? Não tem problema, desde que você vai estar ciente dessa situação. E eu vi muitos casos, eu mesmo, eu falei, não faço. Tá? Prefiro não atender. Tá? Porque assim, eu não achei meu CRC, o meu CPF no lixo. Exatamente. Tá? Então eu compartilho, tenho certeza também que a Regiane é uma pessoa excelente, extremamente responsável, que orienta o seu cliente a fazer sempre o melhor para ele. Tá? Sendo pessoa física ou pessoa jurídica, a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Tá? O contador não é chato, o contador é parceiro de vocês. Exatamente, isso é muito importante, né? Porque ainda existe aquela figura na cabeça das pessoas do contador como funcionário do governo. Não, o contador, ele cuida da saúde da empresa. Ele, na época do imposto de renda, ele cuida da saúde da família, né? Da sua família. Então, a gente vai entender todo o teu contexto, para saber se você vai declarar em conjunto com a sua esposa, ou se você e a sua esposa vão declarar em separado. Se declarar o filho, é melhor declarar como dependente na sua declaração ou na declaração dela. Então, tudo isso é essencial, né? Que você tenha um profissional experiente e competente, né, para poder te assessorar. Isso tudo vai te ajudar. Dentro da lei, como eu falo para meus alunos, dentro da lei, a economizar em tributos e evitar uma dor de cabeça com o fisco, né? Eu acho que nós vamos ter que encerrar, né, Rômulo? Quer fazer suas considerações finais? Posso fazer rapidinho? Muito obrigado, minha amiga. A Rê, a gente já se conhece já há um tempinho. Dentro do projeto, né, da nossa amiga Fernanda Rocha, dentro da contabilidade sem chatice, a gente realmente busca pouquinho que a gente pode compartilhar do nosso conhecimento para ajudar os nossos amigos, os nossos clientes e traduzir, né, esse monte de número para facilitar para vocês. Quero agradecer ao movimento CSC, quero agradecer o convite da minha amiga, quero agradecer os meus clientes, os meus amigos, parceiros que estão presentes, os nossos amigos, nossos irmãos contadores, a dona Elíbia está presente, dona Vivian, que eu vi aqui rapidinho, muito obrigado. E vamos junto, pessoal. Precisando, pode contar comigo, né? Sempre Rômulo Tabox e Nova Assessoria Contábil. Estamos aqui para colaborar com o que vocês precisarem. Também quero agradecer a todos pela presença. E caso vocês queiram algum outro tema, manda inbox para a gente poder, de repente, organizar, né? E juntar com outros parceiros, outros contadores aí fora da curva, são os contadores do nosso movimento Contabilidade Sem Chatice, que tem aí no coração dele que o contador seja o parceiro, que o contador seja realmente aquele que agrega valor para a empresa, aquele contador consultor, né? Que vai te ajudar no sucesso da tua empresa, vai ajudar no sucesso da tua estruturação patrimonial, te ajudar a economizar em tributos e te dar tranquilidade, né? Na parte tributária. Então, agradecer a todos pela presença, agradecer ao Rômulo, parceiraço, né? Que a gente está sempre trocando ideias, agradecer o pessoal do movimento que está aqui, né? Os clientes meus, do Rômulo, agradecer muito a todos. E coloquem aí, mandem inbox o que vocês
o tema que vocês querem para a gente poder trazer aí. Não vamos esgotar, não temos a mínima pretensão de esgotar o assunto de imposto de renda, né, que é um assunto tão vasto, tão cheio de nuances e de especificidades, mas hoje a é gente aula quer 1. trazer. Hoje é só a casquinha. Exatamente, esse daqui é só a casquinha, só o começo. É um assunto muito Isso. complexo. Então, mais uma vez, gratidão a todos pela presença, gratidão, Rômulo, pela parceria aí, por ter aí, né, compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. E Eu que agradeço. vamos organizar outras lives, vamos trazer aí mais conteúdo para o pessoal, Vamos sim. tá bom? Pessoal, Gratidão. obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Vamos lá. Encerrar.